Opa, vamos lá, Vicente Paulo Guimarães, boa noite. Boa noite, Antônio Messias. E o clima, tá bom? Tá bom, Messias. Graças a Deus nós estamos no clima da Serra da Meruoca. Falta só o vento. Mas eu gosto do clima hoje. Também gosto desse clima. Bom, amigos, primeiro eu quero mandar um abraço. Antes de começar o nosso programa para valer, vem a pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo que nem água de poço, até começar a notícia. Muito bem. Francisco Cefai Rebouças, você conhece ele? Conheço. Grande empresário da 6 de agosto. E está nos acompanhando. Tá, não tá? Tá. Pois é. É um empresário simpático, é o Francisco. Então, salve, salve, meu Brasil. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Você de Feijó, do Acre, de todos os estados do Brasil e também algumas partes do mundo que estão nos dando esse prazer de nos acompanhar. Nós ficamos muito agradecidos, né, Paulinho? É verdade. E quando nos acompanhar, vocês compartilhem, nos ajude. Deixe o seu like, né, Paulinho? E se inscreva. Amigos, eu recebi, deixa eu dizer aqui, em 2008, eu e o finado Wilkin Pérez Braga fundamos um jornal em Feijó. Eu viajei, fui para Rio Branco, peguei o estatuto do Jornal Gazeta de Rio Branco, jornal escrito, a direção me deu, folhei ali mesmo, tirei algumas fotos, e juntamente com o Will, que nós criamos o jornal A Folha de Feijó, com personalidade jurídica, com a mesma estrutura da Gazeta do AC 24 Horas. E nós trabalhamos, foi o primeiro jornal impresso de Feijó, no formato de jornal mesmo, foi o jornal A Folha de Feijó, que o Wilkin Pérez e eu, Wilkin Pérez já falecido, né, Paulinho? Isso. Um grande amigo que nós perdemos, nós criamos esse jornal, foi nele que eu contei a história real da Santa Maria da Liberdade, história que é contada de forma distorcida, de forma inverídica. Então nós criamos esse jornal. Trabalhamos com ele aí um ano e pouco. E a Associação Brasileira de Jornalismo, aonde está registrado, sempre nos manda correspondência. Sempre nos manda correspondência. Não, aqui é rasgado porque vem os emboléu, Paulinho, no correio, e chega assim. Vem os emboléu, mas chega assim. Olha aqui pro Felipe, aqui, jornal, A Folha de Feijó. Ele foi, a sede está sendo sediada na 6 de agosto. Nós tínhamos um prédio aqui na frente. E que eu escrevia nele, eu tinha um prédio aqui e servia de local de redação desse jornal. Quando agora nós recebemos aqui também, destinado à Folha de Feijó, que tem personalidade jurídica, está afiliado e cadastrado na Receita Federal, na Receita do Estado, onde também está cadastrado. Eu recebi aqui, Paulinho, a lei da censura, que eu nem li ainda. Quem me mandou foi Sérgio José Toniolo. O endereço Jornal A Folha de Feijó, Rua 6 de Agosto 210, que é esse endereço aqui. Onde nós estamos. Isso, certo, entendeu? E aí, está aqui o CEP, tudo direitinho, está aqui a lei da imprensa, que ele mandou, lei da imprensa não, lei da censura. Está aqui, é de uma coisa, de um jeito que é de um lado e do outro. Tá? Destinado à Folha de Feijó,
com seu CNPJ ativo na Receita Federal e a inscrição estadual também ativa. E eu vou colocar ele aqui, entendeu? Pode vir aqui, onde eu ganhei um livro também, de administração pública e normas das coisas públicas e como você deve gerir um patrimônio público. Certo. Aqui eu vou ler. É daqui que eu tiro parte dos meus conhecimentos, porque eu sempre gostei muito de ler. Eu quero agradecer o pessoal da Associação Brasileira de Jornalismo, que é onde nós somos cadastrados, a Folha de Feijó. Nós não demos baixa, também não funcionou mais, mas está ativo. E quem sabe, eu estou pensando já no projeto de voltar a ativar a Folha de Feijó. Monsieur, conforme seja, for caminhar da carruagem, pode ser ativado. Isso. Bom, amigos, e também, ontem eu fiquei sabendo que lá na Assembleia Legislativa do Acre, onde se concentram os 24 deputados estaduais do estado, a tribuna de Feijó é acompanhada diariamente, Florinho. Desde quando você pode ter um deputado olhando aqui. Quais são as novidades de Quais são as Feijó? novidades de Feijó? Eu quero agradecer muito ao meu amigo Coelho, professor Coelho, que também está compartilhando nossos canais lá em Rio Branco. Bem como Roberto Vaz, Luiz Carlos Moreira Jorge, jornalistas antigos da minha época, assim como Tião Maia, que um certo dia foi encontrado na praça, frente ao quartel da Polícia Militar, todo machucado de levar porrada por causa das suas matérias. E aí houve-se suspeitas de investigações, dizendo que o mandante teria sido o então prefeito Adalberto Aragão, do MDB. Mas nunca ficou comprovado. Mas o certo é que o Tião Maia, Paulinho, levou umas burdoadas. Levou 50 centavos de pia. Levou. Também querendo um abraço para o grande jornalista Peter Lucena. Trabalhamos juntos na TV União, onde eu fui repórter e editor, TV União. Era eu, jornalista Fé em Deus, Peter Lucena, o Tiãozinho, a Nilda Dantas, que nos ajudava por lá, juntamente com a sua filha, que é filha do Estevão Bimbo, Paulinho. E me lembro do Estevão Bimbo. A Nilda Dantas tem uma filha com o Estevão Bimbo, uma baita de uma mulher, por sinal, muito bonita. São pessoas que estão nos acompanhando que nos dá o maior prazer em falar em seus nomes. Tá? Agora, amigas, nós falamos há uns dias atrás aí sobre o projeto Fogo Zero no município de Feijó. Só que nós falamos, mas não exploramos o assunto. Nós falamos em forma de manchete, em forma de destaque. Mas nós exploramos. Eu separei aqui alguns artigos para me ler e o Vicente Paulo Guimarães comentar alguns artigos dessa lei, Paulinho. É o projeto de lei 47 de 2025, de 5 de junho, agora é recente, Paulinho. De 5 de junho. Desse mês. Desse mês desse ano. Que altera a lei municipal número 457, de 6 de julho de 2009, que define novas regras para dispor sobre a proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural no município de Feijó. Muito bem. A tribuna, nos últimos dias, já tem ouvido muita gente, tanto pessoas moradoras da zona mais central, que é a zona urbana, como da zona rural. Ouvimos 120 pessoas aproximadamente, das duas zonas. E o povo deu seu veredito. O povo deu veredito. O povo se manifesta. O povo sentenciou. Isso.
Você vai ficar sabendo no final o que o povo decidiu sobre esse projeto de lei, que eu vou ler umas partes agora, artigo por artigo. O Vicente Paulo vai, que é nosso comentarista, fazer a sua análise e comentar. O artigo número 1 dessa lei diz o seguinte: esta lei regula a proibição da realização de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural do município de Feijó, tendo por objetivo cumprir o princípio da função socioambiental de propriedade e a de manter o meio ambiente local ecologicamente equilibrado, respeitando as competências das esferas federal e estadual. Ou seja, é uma lei municipal que vai agir, mas respeitando a competência do IBAMA e do IMAC. Entendeu, Paulinho? Entendeu. Segue ainda. Item 1. Considera-se para efeito deste artigo queimada como toda ação de fogo. Atentai bem. Você, telespectador, que está nos ouvindo, isso é no município de Feijó. Para qualquer finalidade, ainda que involuntariamente é aquele fogo que de repente aparece no teu quintal, que alguém tocou fogo, ou digamos que de repente não se sabe a razão e sem explicação, lá ele pegou fogo. Chama-se o fogo involuntário. Involuntariamente. Incidente sobre qualquer material combustível depositado ou existente em imóveis, matas, florestas ou demais tipos de vegetação nativa em qualquer estágio de desenvolvimento, área de preservação permanente ou áreas ambientais protegidas. Bom, essa mata nativa que fala aqui está se relacionada ao capim, que é mata rasteira, é a mata nativa. Item 2. É responsabilidade do proprietário, possuidor ou ocupante do imóvel situado no município de Feijó eliminar todas as condições capazes de proporcionar focos de incêndio ou sua propagação para móveis vizinhos. Ou seja, tem muitas invasões nos bairros também. Acontece todos os anos aqui no bairro, chama bairro Perecampo. A pessoa bota lá um monte de lixo, joga em cima do capim, toca fogo e o fogo se propaga. Queima, sai queimando. Quintal de vizinho, terreno de vizinhos. Então, isso também é proibido, sujeito a multa, mesmo que você não seja culpado. Mas se o fogo nasceu dentro do seu terreno e propagou-se, você é o responsável. Se você, mas não foi eu, mas nasceu aqui dentro. Não toquei fogo, mas pegou fogo. Então você passa a ser responsabilizado. Então vamos aqui. Separei mais umas partes aqui. O item 3º diz o seguinte: enquadra-se para fins desta lei as queimadas de qualquer material orgânico ou inorgânico, tais quais galhos ou folhas caídas, que às vezes você planta um pé de jambre, cai muita folha de pé de jambre, né, pai? Isso. Aí acaba essa ação de você escava lá pro fundo e toma fogo, e dá um fogo fedido, dá uma fumaceira de folha de... Chega dor na narina da gente. Tanto é, Paulinho, que tu vê que a fumaça, quanto mais escurecida, mais ela é poluída. Entendeu? Aqui mesmo, perto aqui do nosso estúdio, alguém tocou fogo acolá e daqui a gente sentiu. Foi. Vai direto no pulmão. No pulmão da gente e lasca com a gente. Então, mesmo galhos secos e folhas caídas no seu quintal, você tem que dar um jeito para não tocar fogo, para não queimá-las, porque você vai ter problema. Vou falar do valor da multa daqui a pouco. Limpeza de terrenos. Você pode limpar. Agora você tem que dar o jeito para onde jogar o entulho.
como queimada de mato, lixo, entulhos, varrição de passeios ou vias públicas, podas, que é chegar lá no teu pé de pão, ó, mete essa pé, cai, secou, toca fogo. Tá zero. Ou extração de árvores e outras. Fica sujeito às penalidades previstas nessa lei de forma solidária o autor ou mandante da queimada. Se tu, Paulinho, arrumou um bocado de lixo lá no teu quintal, tu não foi, tu tá pagando alguém para tocar fogo, não para fazer a limpeza. E se alguém vai tocar fogo? Quem mandou? Foi o dono, então o dono é que se responsabiliza. E ainda, o possuidor, a qualquer título ou ocupante do imóvel da área, o proprietário do terreno, qualquer pessoa física ou jurídica que de qualquer forma ocorrer para o início da propagação do fogo ou queimadas urbanas e rural. Mas aqui está se retendo mais a queimada urbana. Por isso que nós chamamos esse projeto de fogo zero. Então vamos aqui, Paulinho. Das infrações, vamos pular agora para o artigo 3. Passando pelo artigo 1º, artigo 2º, agora vamos para o artigo 3º. Quando eu leio o artigo 3º, dou uma paradinha, e o Vicente Paulo vai fazer uns comentários aqui. Artigo 3º. Constitui infração ambiental a presente lei utilizar-se do fogo para queimada de mato ou vegetação seco ou verde, para fim de limpeza de terrenos em aberto ou em áreas livres, localizada em imóveis urbanos ou expansão urbana ou rural. Quer dizer, muita gente, Paulinho, vai captar um terreno, então dá uma brocada no terreno, aproveitar o verão, aí chama o grande parceiro dele, que é o fogo. Toca fogo, o fogo ajuda, de repente ali. Fogo limpa. Fogo limpa. Né? Então, não pode mais, você será multado. Utilizar-se do fogo para causar poluição atmosférica pela queimada ao ar livre, com forma de descarte de papelão, madeiras, mobílias, galhos, folhas, lixos, embalagens de agrotóxicos, entulhos, pneus, borrachas, plásticos, resíduos vegetais, industriais, lixo doméstico ou outro material, combustíveis, resíduos sólidos e líquidos assemelhados. Então, dá uma paradinha bem aqui, vou marcar com caneta, aqui. E vou voltar aqui no início da matéria. A matéria no início do artigo 3º. Então, Paulinho, queimar papel. Tem gente que pega umas caixas de papel, Paulinho, queima em qualquer lugar. Queima. Não sabendo que um vizinho, ali no seu vizinho, às vezes tem um idoso. Às vezes tem um recém-nascido. Mas não está nem aí para isso. Não está nem aí. Tá não. Né? Então, queimar papel, utilizar do fogo para queimada de mato, vegetação seca e tal, utilizar do fogo para causar poluição atmosférica, queimar papéis ao ar livre. Muita gente, os vasos, a lixeira dos banheiros, os sanitários, às vezes vem cheio de papel higiênico usado. E quando toca fogo, dá um piché miserável. Dá. Se você pegar aquilo ali, queimado no fundo do quintal, e um vizinho teu não gostar, por causa da fumaça que o vento está levando lá para o lado dele, se ele ligar aqui, a prefeitura vai ter um telefone para receber essas ligações de denúncia. Alô, o meu vizinho Roberto Carlos aqui, tocou fogo nos papéis aqui, tá um piché miserável, tem um idoso aqui, tem uma criança e eu mesmo, estou tossindo muito. Imediatamente chega o corpo bombeiro, dá para ele um auto de infração e tudo, ó. Entendeu? Uma coisa séria, pô. Mexia, eu não sei se é sério, mas era para ser sério. Quando entrasse em vigor, para ter uma pessoa só para isso. 2 pessoas. Para ir. Com estrutura. Com estrutura, tem que ter estrutura. Carro, moto. Se a gente não olhar,
Feijó virou lei, virou imundício. Você pegar, cortar, podar uma árvore, pegar assim, as folhas, varrer tudinho, tocar fogo, e junto daquele fogo vai sacola de plástico, vai papel higiênico, vai tudo. A poluição é grande que atinge uma faca assim de uns 300 a 400 metros. Assim, o bicho é miserável. Em torno assim, ao redor, quadrado. O inciso 3º do artigo 3 diz assim: utilizar-se do fogo para queima em terrenos marginais de rodovias, de rios, de lagoas ou mata de qualquer espécie. Utilizar-se do fogo com métodos espalhador e facilitador, aquilo que eu falei mal, Paulinho. A ver, o cara tem um terreno, na beira da estrada, isso a gente vê muito no decorrer do verão todinho. Você vai na BR, tem um monte de queimada. Queima todinho, todos os anos, né? Tem um malfeitor. Então, se o malfeitor passou, matou com fogo na tua propriedade, sabe quem é que vai responder? É o dono, que é ruim isso aí. Eu tenho minha colônia aqui, tá com as 3 vezes o cara toca fogo, bicho queima meu arame todo, minhas estacas, bicho, que é um trabalho miserável. E o arame é caro para a gente repor o arame todo, que arame queimado não presta. E as estacas, sabe? É por isso que, gente, quando alguém tocar fogo, mesmo que você não sabe, você corre no corpo de bombeiro que eu fui e peça para acabar, porque é um prejuízo muito grande. Queimar sua seca e suas estacas. E tira o seu de fora. Tira o seu de fora. Provocar o inciso 5º, não, inciso 6º, provocar incêndio em mata, área verde ou em áreas de preservação permanente. O que é preservação permanente? A chamada APP. Tem muita gente que não sabe. É aquelas áreas, por exemplo, da beira do rio, da beira de Igarapé, da beira do Buritizal. São áreas de preservação permanente. Isso. E tem gente que, além de invadir, faz a limpeza, bota bem na beira do Buritizal e taca fogo. E taca fogo. Ora, mas aqui em Feijó tem um monte de invasão de Buriti e nunca assim teve assim quem fosse olhar para aquelas invasões, então fica difícil da gente acreditar em projeto. Mas vai que cola. O certo era não bote projeto, mas se colocar o projeto, te faça cumprir aquele projeto. Bom, o parágrafo único do artigo 3º diz o seguinte: considera-se queima controlada o emprego de fogo como fator de produção e manejo em atividades agrícolas, pastorais, pastoris, essa aqui é pastos, né, Paulinho? Pastoris ou florestais e para fins de pesquisa científica. Aí você pode tocar um fogo assim. Certo. Mas se não for, tá certo, esqueça. A pessoa física ou jurídica, proprietária, possuidora ou ocupante de imóvel ou área de objeto de tutela desta lei, em caso de necessidade de corte de vegetação nativa ou de árvores isoladas, com o objetivo de eliminar a condição propícia e incêndios, deverá requerer todas as autorizações e licenças ambientais necessárias junto aos órgãos competentes, sob pena de ser multado. Foi muito bem. O que você achou até agora? Mexia, é uma coisa, mexia hoje assim, quando você fala aí, que isso aí você falou em zona rural, essa última aí. Foi. Hoje o povo invade a terra, eles não acreditam em Ibama, eles muito menos em mato, muito menos em delegacia e muito menos em promotor. Tanto para você dizer, doutor, estão invadindo minha terra, para dizer, doutor, não estão invadindo, tudo é uma coisa só em Feijó. Feijó não tem lei para empatar invasor e nem derribar as matas brutas da gente, não. Bom, a multa é convertida em um FIIs. O artigo 4º, no inciso 1, no parágrafo 1, no parágrafo 1, diz o seguinte: 10 UFIs, Unidade Fiscal do Município de Feijó, para infrações previstas nos incisos 3º
e 4 dessa lei. Então, amigos, sabe quanto é que está o FII? O FII está, em resumo, somando aqui, você nem quanto é que está o FII hoje? Cadê? Eu acho que o FII deve ser uns R$3. Está R$3 aqui o FII. Então você vai ser multado, essas multas mais leves, aquelas vezes, mas senhor fiscal, eu não estava nem lá. Alguém passou, tocou fogo, nem vi. Se eu tivesse visto, eu tinha comunicado para os senhores. É uma pena mais leve, porque você está argumentando que não sabia. Mas é assim também, quando um cidadão do meu lado tirar um monte de capim aqui e tocar fogo e passar pro meu, eu tenho direito de ir na delegacia e dizer, Isso. foi o Antônio que tocou fogo lá e passou para cá, portanto eu não quero ser multado por causa do outro, não. Isso. Então a multa mais leve para quem infringir essa lei é R$95. Vai de 95 a R$900. E a pessoa que pegava aqui, às vezes, faz um fogozinho, que você poderia não ter tocado fogo num monte de entulho no fundo do quintal, sobe aquela fumaça, o vento, hora sobra para cá, outra sobra para cá, vai sempre atingir alguém. Onde você mora sempre tem um vizinho, vai prejudicar alguém. Então dê um jeitinho, porque aqui no começo você tem que dar um jeito de descartar esses tipos de material que você poderia tocar fogo. Não toque fogo, descarte de uma outra forma. Mas, Messiu, nós estamos aqui num país que ninguém acredita nas nossas autoridades. Aí vamos ver um projeto desaprovado. Então, se o prefeito tirar 2 pessoas de, estrutura, quando os primeiros for multados e correr na cidade, é onde vão respeitar a lei. Enquanto isso, nananina não. Então essa multa mais leve, você vai pagar 10 o FIIs e dá R$95 aqui. E nas multas mais Taluda, você já vai pagar, sabe quanto, Paulinho? 20 o FIIs, 99 são 18, 180, R$190. Pois é, já dá para pagar o talão de luz. Dá. E naquelas mais robustas, aquele fogo mais selvagem. Certo, fogo mais alto, mais poluente. Mais poluente, onde tem um vizinho mais carquito para denunciar. Onde tem um idoso ali morrendo de tossir, ou uma criancinha se mexendo, chorando, por causa da fumaça. Então ali vai aumentar para 30 FIIs, aí tu te arrebenta. Mas bem feito. Bem feito. É feito. Então, o registro de ocorrência da queimada é feito pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar Ambiental. Porque tem 2 tipos de polícia militar, viu, pai? Isso. Tem a polícia, mas tudo dentro da mesma corporação. Isso. Tem a polícia militar e tem aquela polícia militar que é responsável também pelo meio ambiente. Isso. Tem competência de fiscalizar, multar e prender. Isso. E o IMAT, ele ajeita, dá curso, assim, para o pessoal virar bombeiro militar, assim, do IMAT, sabe, para apagar esse tipo de incêndio. Então, amigos, mediante essas leis aqui, eu estou lendo para explicar para vocês, e por causa dessa lei aqui, e para coletar a opinião pública, para que a sociedade fique sabendo qual é a opinião pública a respeito dessa lei, ia guardar, mas deixar aqui fora, a tribuna resolveu pesquisar, fazer perguntas. Dividimos mais ou menos ali em torno de 50 a 60 moradores da zona urbana, 50 a 60 moradores da zona rural. Principalmente da área periférica da cidade de Feijó. E aí, Paulinho, adivinha qual foi o veredito? Rapaz, Messias, eu vou te dizer, o da cidade, que eu olhei e o povo comentou, a maioria, muito esmagadora, é a favor que não toque fogo no quintal.
o veredito final da população, da população que já tinha visto a tribuna relatar sobre esse projeto, o veredito final da população é que o projeto tem que ser aprovado. São a favor do projeto Fogo Zero, porque teve gente, Paulinho, que disse que aqui em Bela Vista, onde nós estivemos próximo aos terrenos do Pelecampos, onde acontece o maior foco de incêndio aqui em Feijó, na área urbana, acontece nos terrenos do Pelecampos e acontece nos terrenos do Pedorado. É as duas áreas que mais acontece foco de incêndio, na zona urbana. E aí muita gente disse, Messias, tomara, meu Deus, que essa lei seja aprovada. Porque o meu pai apontou para ele, seu Alcides, meu pai, seu Messias, já tem problema pulmonar, tosse muito, e se vier uma fumaça dessa, ele morre. E olha aqui a minha netinha, a bichinha ainda no carrinho brincando lá, entendeu? Olha aqui minha netinha. Então, gente, a população, pelo menos 120 pessoas que a tribuna ouviu, foram a favor de que esse projeto seja aprovado para o bem da saúde da população. E não satisfeito, Paulinho, nós perguntamos a 2 médicos e a 3 enfermeiras qual é a opinião deles a respeito disso aqui. Não foi que um médico, muito amigo nosso aqui, Paulinho, um médico influente, porque ele atende muita gente, ele tem no hospital, está lá no escritório dele, no consultório dele, né? Certo. Ele disse que essa lei já era para ter sido aprovada há 100 anos atrás, já era para ter tido uma lei dessa. Bicho, é que eu também vou assim, olhando, ou que eu perguntei, todos eles são a favor, bicho. Ninguém aguenta fumaça não, rapaz. Fumaça já é poluída, Deus me livre de fumaça. Então, se você tem a sua casa mora muita gente, tem lá o seu sanitário, dê um jeito. Estoca fogo no papel sanitário, que o bicho para feder é fumaça de fogo no papel sanitário. Isso. Né? Se for para o vizinho, ver o vizinho bater um fio lá para ficar um bombeiro, vem para a prefeitura, você vai se arrebentar. E essa tua multa aí, ela é a leve, mas você vai desembolsar R$93. Pois é, e para o seu bem, não toque fogo. Isso. Então, amigos, a nossa matéria hoje, eu não quis misturar muito o assunto, e nós resumimos o nosso assunto hoje nesse projeto. Eu quero dizer para vocês que vocês, vereadores, ouçam a voz do povo. Você não pode ir contra a voz do povo. Quem foi ouvido, 98% é a favor disso aqui, da aprovação desse projeto. Então agora é com os vereadores. E se vocês votarem contra esse projeto aqui, que o povo são a favor, os médicos e enfermeiros são a favor desse projeto, nós vamos também levar os seus nomes para que a população tome conhecimento, porque se você não aprovar é porque você não está nem aí com a saúde pública. Você quer que o povo se lasque. Mas a tribuna não vai deixar. Pois é, Michel, a tribuna é a favor do povo, então a gente pede que os vereadores também sejam a favor do povo. Você, vereador, que tem criança, tem um idoso em casa, ou tem uma pessoa que sofre de ar, você já imagina uma pessoa tocar fogo a 100 metros da sua casa e que a fumaça invadir? Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. E tem muita gente com tal de asma. Pois é, rapaz. A asma. É a asma. Então, amigos, tá aqui, é isso que a gente queria falar. Eu quero agradecer a você, a sua atenção, seu carinho, mas não esqueça, amigos, dê o seu like, a sua inscrição, faça o seu comentário. Eu quero pedir desculpas, Paulinho, porque nós recebemos em média por dia, quando a gente joga uma matéria, de 60 a 70 comentários. Infelizmente, eu não tenho tempo, o Paulo também não tem, da gente responder esses comentários. Mas continue comentando, porque o seu comentário é bom para nós, é bom para você e é bom para a população.
Pois é, o seu comentário é que faz nós fortes. Então você comente e participe, nos ajude. É isso aí. Obrigado a todos, obrigado sempre por Obrigado, aí. Antônio Messias. Até amanhã, amigos.